Maria, você passou por algo extraordinário em 2024. O que aconteceu? No dia 20 de março, sofri uma embolia pulmonar e fiquei clinicamente morta por 33 minutos e 27 segundos. Durante esse tempo, Jesus me levou a um reino espiritual e me mostrou o poder devastador da oração. Devastador? Como assim? Vi como uma única oração, mesmo rápida ou simples, pode destruir fortalezas demoníacas. Demônios tremiam só de ouvir o nome de Jesus. Eles tentam nos distrair porque sabem o quanto nossas orações os enfraquecem. Isso muda tudo. Fique até o final para ouvir o testemunho completo de Maria. Confie em mim. Sua vida nunca mais será a mesma. Meu nome é Maria Elizabeth Santos e sou professora de ensino fundamental há 20 anos. Moro em Curitiba, Paraná, uma cidade fria e acolhedora, onde cresci cercada por montanhas e neblina matinal. Hoje, aos 42 anos, vou compartilhar algo que mudou minha vida para sempre. Meu testemunho de uma experiência de quase morte e o que Jesus me mostrou sobre a força da oração. Vi como uma única oração pode destruir fortalezas espirituais e porque o inimigo faz de tudo para nos impedir de orar. Tudo começou no dia 20 de março de 2024, no Hospital das Montanhas Verdes, aqui em Curitiba. Foi um dia aparentemente normal, com temperaturas abaixo de zero e uma camada fresca de geada cobrindo as ruas. Eu tinha acabado de dar minha última aula para os alunos do 3º ano e estava indo ao refeitório dos professores para almoçar. Lembro-me de sentir uma leve tontura, mas achei que fosse porque havia pulado o café da manhã. Enquanto caminhava pelo corredor, as luzes fluorescentes começaram a piscar de forma estranha, e uma pressão intensa comprimiu meu peito. Mais tarde, descobri que estava sofrendo uma embolia pulmonar, um coágulo que viajou até meus pulmões. Desmaiei logo em frente à sala 204. Minha colega, a professora Ana Clara, me encontrou e chamou a emergência enquanto tentava me reanimar. A última coisa que lembro antes de tudo mudar foi o chão gelado contra meu rosto e o som distante das crianças conversando na cantina. Depois disso, silêncio. Foi como atravessar um véu invisível. Um momento eu estava no chão frio da escola e no outro entrei em um lugar que não consigo descrever com palavras humanas. Não era o túnel de luz que muitos relatam em experiências de quase morte. Era mais como entrar em outra dimensão, onde tempo e espaço não existiam da forma que conhecemos. O primeiro detalhe que percebi foi a ausência total de dor. Aquela pressão insuportável no peito havia desaparecido, substituída por uma paz profunda que nunca senti antes. O ambiente ao meu redor parecia pulsar com energia viva, mas de uma forma que nossos sentidos físicos não podem compreender. Era como estar imersa em amor puro e entendimento absoluto. Então ouvi sua voz. Jesus falou meu nome, apenas Maria. Mas nessa única palavra havia tanto poder quanto ternura. Naquele instante, entendi mais sobre quem ele é do que em todos os anos de catecismo e estudos bíblicos. Sua presença era avassaladora, mas também íntima. Ele não apareceu como nas pinturas tradicionais. Sua glória ia muito além do que qualquer artista poderia capturar. Era como se ele fosse ao mesmo tempo físico e espiritual, irradiando uma luz que penetrava minha alma sem ofuscar meus olhos. Minha filha, ele disse, trouxe você aqui para mostrar o que seus olhos humanos nunca poderiam ver. O que você vai presenciar hoje mudará não apenas sua vida, mas também a de muitas outras pessoas que ouvirão seu testemunho. De repente, comecei a observar cenas da minha própria vida, mas de uma perspectiva espiritual que me deixou pasma. Vi momentos em que orei, desde as preces infantis antes de dormir, até as súplicas desesperadas pela minha família e casamento. E então, veio a revelação que me abalou profundamente. Cada vez que eu orava, conseguia ver o impacto espiritual. Havia sombras escuras, demônios, construindo fortalezas ao meu redor. Essas fortalezas representavam estratégias malignas que eles usavam para atacar diferentes áreas da minha vida. Mas algo extraordinário aconteceu quando eu clamava o nome de Jesus em oração. Era como se um terremoto sacudisse o mundo espiritual. As fortalezas começaram a rachar e desmoronar. Assisti maravilhada, enquanto minhas simples orações, aquelas que às vezes achei que ninguém ouvia, causavam estragos devastadores nos planos do inimigo. Jesus me mostrou como esses demônios trabalhavam incansavelmente para me distrair. Eles amplificavam meu cansaço após um longo dia de trabalho, tornando difícil manter minha rotina de oração. Colocavam pensamentos sobre planos de aula e correções na minha mente bem na hora da meditação matinal.
Até usavam meu celular, enviando mensagens urgentes de pais ou colegas, justo nos momentos em que eu buscava conexão com Deus. Observe com atenção, Jesus instruiu. Ele me mostrou uma noite específica em que, apesar do cansaço e das distrações, eu insisti em orar. No reino espiritual, aquela oração teve o impacto de 1000 marteladas, destruindo completamente as estratégias cuidadosamente planejadas pelo inimigo. Vi como uma simples oração, pedindo proteção para meus alunos, derrubou um plano demoníaco de introduzir medo e ansiedade na minha sala de aula. Outra oração pela minha relação com meu marido, João, desfez meses de tentativas sutis de criar distância entre nós. Jesus também revelou algo que me fez chorar. Mostrou momentos em que eu sucumbi às distrações e deixei de orar. Mas, em vez de condenação, vi seu amor paciente. Ele aguardava, como um professor que sabe que o aluno vai entender a lição eventualmente. Seu amor nunca diminuiu, apenas esperou até que eu voltasse. Maria, ele disse. A oração não é apenas falar palavras no ar. Então ele me mostrou uma sessão recente de oração em que eu estava particularmente focada e fervorosa. Enquanto eu orava, era como assistir um guerreiro habilidoso empunhando uma espada de luz. Cada palavra era um golpe preciso contra as fortificações do inimigo. Os demônios fugiam em pânico, não por causa das minhas palavras, mas pelo nome e autoridade de Jesus que eu invocava através da oração. Vi como eles convocavam reuniões de emergência, desesperados para criar novas estratégias porque suas antigas armadilhas haviam sido aniquiladas pelas minhas orações persistentes. Os demônios temiam mais uma coisa do que qualquer outra: um crente que entendesse o verdadeiro poder da oração e se recusasse a ser distraído dela. Você entende agora? Perguntou Jesus. Por que o inimigo trabalha tanto para afastar meus filhos da oração? Uma única oração feita com fé causa mais danos ao reino das trevas do que 1000 outras atividades espirituais. Jesus me mostrou como diferentes tipos de demônios tinham funções específicas. Alguns eram responsáveis por criar distrações exatamente antes do momento de oração. Outros tentavam nos deixar fisicamente e mentalmente exaustos. Havia até demônios especializados em criar falsas urgências que pareciam mais importantes do que orar. Mas então, ele me mostrou algo que encheu meu coração de reverência sagrada. Revelou-me como anjos guerreiros estavam posicionados ao redor dos crentes que mantinham uma vida de oração consistente. Esses anjos, fortalecidos pelas nossas orações, estavam prontos para executar a vontade de Deus e proteger seus filhos. Vi batalhas espirituais acontecendo ao redor das pessoas nas ruas de Curitiba, completamente alheias à guerra travada sobre suas almas. O Senhor me levou ainda mais fundo, mostrando os efeitos em cadeia das orações ao longo do tempo. Vi como as orações da minha mãe, feitas anos atrás, ainda estavam ativas, destruindo fortalezas do inimigo na minha vida e na vida dos meus 2 filhos, Ana e Pedro. Entendi que a oração não está limitada pelo tempo como o conhecemos. Lembre-se disso, disse Jesus, apontando para uma cena específica. Vi a mim mesma fazendo uma oração rápida enquanto preparava minha sala de aula antes da chegada dos alunos. Mesmo aquela oração apressada, feita com sinceridade, havia causado estragos nos planos do inimigo. Não é o tamanho da oração que importa, mas a fé e a sinceridade por trás dela. Ele me mostrou como o inimigo tentava me convencer de que se eu não pudesse orar por 1 hora, não valia a pena orar. Essa mentira muitas vezes me impediu de orar durante os poucos minutos entre as aulas ou no intervalo do almoço. Agora eu via como até orações curtas e sinceras eram armas poderosas no reino espiritual. A visão mudou e observei os demônios reunidos para planejar suas estratégias. Suas conversas eram reveladoras. Ela está começando a entender a oração, sibilou um demônio para outro. Precisamos aumentar nossos esforços para mantê-la distraída com responsabilidades da escola. As orações são muito destrutivas, reclamou o outro. Cada vez que ela menciona o sangue de Jesus, outra fortaleza cai. Vi como eles comemoravam quando conseguiam me afastar da oração, sabendo que cada dia sem oração era uma vitória para o lado deles. Mas suas celebrações se transformavam em terror quando eu voltava a orar com renovado compromisso. Jesus então me mostrou algo que partiu meu coração. Vi inúmeros crentes, muitos deles colegas professores e pais dos meus alunos, que tinham poderosas atribuições de oração de Deus, mas haviam sido enganados pelo inimigo, fazendo-os acreditar que suas orações não importavam. Observei como os demônios trabalhavam incansavelmente para manter essa ilusão,
sabendo que, se esses crentes descobrissem o verdadeiro impacto de suas orações, suas fortalezas desmoronariam. Meu povo perece por falta de conhecimento, disse Jesus, ecoando as Escrituras. Eles não percebem que a oração mais simples, feita com fé, coloca em movimento forças que o inimigo não pode suportar. Vi como os demônios tremiam quando os crentes oravam as Escrituras, como fugiam ao som do nome de Jesus e como se dispersavam em pânico diante de orações de gratidão e adoração. Testemunhei como minhas próprias orações frequentemente agiam como dinamite espiritual, destruindo em segundos o que o inimigo havia passado meses construindo. Os demônios não tinham defesa contra orações alinhadas com a vontade de Deus e feitas com fé. Observe isso, disse Jesus, mostrando uma cena ocorrida apenas uma semana antes da minha experiência de quase morte. Eu estava orando por um dos meus alunos, João, que sofria de ansiedade severa. No reino espiritual, vi como aquela oração destruiu várias fortalezas demoníacas de medo e preocupação cuidadosamente construídas ao redor dele. O Senhor me mostrou como o inimigo tentou me convencer de que minhas orações não estavam funcionando porque João ainda mostrava sinais de ansiedade. Mas, no reino espiritual, aquelas orações estavam causando enormes danos aos planos do inimigo, criando brechas que se tornariam visíveis no tempo certo. Vi também como as orações de perdão eram particularmente devastadoras para as fortalezas demoníacas. Quando orei pedindo perdão por uma colega que havia falado mal de mim para a diretora, redes inteiras de fortificações demoníacas desabaram instantaneamente. Os demônios contavam com meu ressentimento para manter suas posições e minha oração de perdão arruinou seus planos. Jesus então me revelou algo que me deixou maravilhada, como as orações atravessam gerações. Vi minhas orações se unindo às da minha mãe e avó, criando um legado espiritual poderoso que o inimigo achava particularmente difícil de superar. Essas orações geracionais formavam uma proteção espiritual sobre nossa família que os demônios não conseguiam penetrar. É por isso que o inimigo luta tanto contra a oração familiar, explicou Jesus. Ele sabe que, quando as famílias oram juntas, seu poder de dividir e destruir é severamente limitado. Vi cenas em que minha família havia orado junta, mesmo que brevemente antes das refeições ou antes de dormir. Cada uma dessas orações fortaleceu a proteção espiritual ao redor do nosso lar e das nossas relações. O Senhor também me mostrou como a oração coletiva em escolas e igrejas criava fortalezas espirituais impenetráveis. Quando os crentes oravam juntos em unidade, suas orações formavam um sistema de defesa espiritual que os demônios precisavam evitar completamente. Observe, disse Jesus, apontando para outra cena, o que acontece quando a oração diminui em uma comunidade. Vi como a redução da oração permitia que os demônios estabelecessem pequenos pontos de apoio que cresciam gradualmente em fortalezas. Ao longo do tempo, ele me mostrou como os demônios trabalhavam para criar programas e atividades nas igrejas e escolas que, embora boas em si mesmas, lentamente tiravam tempo da oração. A estratégia do inimigo era sutil: substituir a oração por coisas boas que não eram as melhores. Jesus então me revelou algo que me impactou profundamente. Ele me mostrou as orações que eu não fiz. Vi momentos em que senti o Espírito Santo me convidando para orar por um aluno ou colega, mas ignorei esse chamado. No reino espiritual, essas ausências eram como elos faltando em uma corrente de proteção e bênçãos. O inimigo teme a oração que está prestes a ser feita, explicou Jesus. É por isso que ele trabalha tanto para impedi-la. Testemunhei como os demônios convocavam reuniões de emergência quando percebiam que um crente estava prestes a descobrir o verdadeiro poder da oração. Imediatamente enviavam espíritos especializados em distração, dúvida e atraso para evitar essa descoberta. Mas então Jesus me mostrou algo lindo. Ele nunca deixou de me convidar à oração, mesmo quando eu consistentemente ignorei seus chamados. Sua paciência era infinita, seu amor imutável. Ele me mostrou como havia orquestrado circunstâncias para me trazer de volta à oração, sempre convidando, nunca forçando. Lembre-se, disse ele. Oração não é sobre palavras perfeitas ou sessões longas. É sobre relacionamento. Toda oração é ouvida. Toda oração importa. Toda oração destrói parte da obra do inimigo. Enquanto meu tempo no reino espiritual chegava ao fim, Jesus me deu uma última visão.
Vi a mim mesma de volta à minha sala de aula, mas agora conseguia enxergar tanto o mundo físico quanto o espiritual simultaneamente. Observei como minhas simples orações ao longo do dia escolar criavam constantes interrupções nas atividades demoníacas. O inimigo não conseguia manter nenhuma fortaleza na minha vida por causa da oração consistente. Diga a eles, instruiu Jesus. Diga aos meus filhos sobre o poder da oração. Diga que nenhuma oração é pequena demais, nenhum coração fraco, demais, nenhuma fé pequena demais. Diga que eu espero para ouvir sua voz, que cada oração é um golpe contra o reino das trevas. Com essas palavras, senti-me sendo puxada de volta ao meu corpo físico. As luzes fluorescentes do hospital voltaram a foco e ouvi vozes ao meu redor, médicos e enfermeiras trabalhando freneticamente. Mais tarde, soube que estive clinicamente morta por exatos 33 minutos e 27 segundos. A equipe médica estava prestes a declarar minha morte quando meu coração, inexplicavelmente, começou a bater novamente. Chamaram minha recuperação de milagrosa. A embolia pulmonar deveria ter causado danos permanentes, mas todos os meus exames voltaram normais. Surpreendentemente, não havia sinais de danos cerebrais, apesar do longo período sem oxigênio. Naquela noite, enquanto eu estava deitada no hospital, tudo parecia diferente. Embora eu não pudesse mais ver o reino espiritual como durante a experiência, tinha uma certeza inabalável do que estava acontecendo lá. Cada vez que eu sussurrava, Jesus, sabia que demônios fugiam. Cada vez que orava, mesmo em silêncio, sabia que fortalezas estavam desmoronando. Essa experiência mudou tudo para mim. A oração deixou de ser um dever ou uma disciplina. Ela se tornou uma arma, uma linha direta para o trono de Deus. Uma força que destrói fortalezas demoníacas e estabelece o reino de Deus. Voltei ao trabalho 2 semanas depois, mas eu não era mais a mesma pessoa. Meus alunos e colegas notaram a mudança, embora não conseguissem explicar exatamente o que era diferente. Compartilho esse testemunho não para focar na experiência em si, mas para transmitir uma verdade crucial. Suas orações são mais poderosas do que você imagina. O inimigo treme quando você ora. Uma única oração sincera pode destruir milhares de fortalezas demoníacas. É por isso que você enfrenta a resistência ao tentar orar. É por isso que as distrações vêm mais fortes durante o momento da oração. É por isso que você se sente cansado quando planeja orar. Mas agora você sabe a verdade. Toda oração importa. Cada palavra falada em fé tem poder. Cada menção ao nome de Jesus faz os demônios fugirem. Não permita que o inimigo roube seu tempo de oração. Não acredite na mentira de que suas orações não importam. Lembre-se do que vi. A oração mais simples, feita com fé, causa mais danos ao reino das trevas do que você pode imaginar. Hoje, minha vida de oração está completamente transformada. Começo cada dia na escola orando, caminhando pela sala e intercedendo por cada carteira. Oro com meus alunos de maneiras apropriadas dentro das diretrizes da escola. E tenho visto mudanças notáveis em suas vidas. Meu casamento está mais forte do que nunca, e meus filhos estão desenvolvendo suas próprias vidas de oração. A escolha agora é sua. Você vai orar? Vai superar as distrações e a resistência? Vai lembrar que toda oração, por mais simples ou curta que seja, é uma arma poderosa no reino espiritual? O inimigo não lutaria tão arduamente para impedir suas orações se elas não fossem devastadoras para o reino dele. Lembre-se do meu testemunho. Lembre-se do que Jesus me mostrou. A escolha agora é sua. Você vai orar? Vai superar as distrações e a resistência? Vai lembrar que até a oração mais simples, sussurrada com fé, desfaz as estratégias do inimigo e muda o mundo espiritual ao seu redor? O reino das trevas treme diante do poder da oração, e isso é um privilégio dado por Deus a você. Se este testemunho tocou seu coração, deixe-nos saber e comente apenas. Força da oração para nos dizer que você entendeu a urgência de buscar a Deus em oração. Depois, compartilhe essa mensagem com alguém que você ama e não pare por aqui. Não esqueça de se inscrever para receber novas palavras que impactam sua vida. Na tela à frente, há mais um testemunho impactante. Assista agora mesmo. Deus abençoe sua vida.